13 anos de idade ainda continuou, passava a mão em mim, na minha irmã também, nas duas, e continuou esse abuso, né? E eu contava para minha mãe já desde pequena e falava as coisas para ela ignorava, fingia que nada estava acontecendo. No meu ver, eu acho que ela gostava mais do marido dela, do homem dela, do que de mim e da minha irmã, que eram as próprias filhas. Uma menina de 11 anos foi violentada por 3 adolescentes. A garota teria sido estuprada por um sobrinho do padrasto dela, um adolescente de 17 anos. E a indiazinha de 10 anos da aldeia Bororó, que foi estuprada, engravidou do pai, agressor, perdeu o bebê esta semana. Primeiro, uma criança de apenas 4 anos de idade foi atraída, estuprada em um barraco. De acordo com a polícia, a menina apresentava sinais de abuso sexual e estrangulamento. Na madrugada da última segunda-feira, uma criança de 2 meses foi estuprada no bairro Satélite. O depoimento é forte, marcante e muito triste. Cada dia mais comum em nossa sociedade. Uma violência cruel contra seres indefesos, capaz de deixar qualquer um com um sentimento de revolta. No Brasil, essa discussão foi internalizada e foi assim colocada na Constituição de 88, através de alguns artigos da Constituição da República Federativa do Brasil, e em especial o artigo 227, que estabeleceu a doutrina da proteção integral às crianças e aos adolescentes. Depois, mais na frente, nós tivemos a regulamentação desse artigo 227 pela Lei 8069 de 90, que nós chamamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde nós estabelecemos uma série de prerrogativas a esse segmento da sociedade vulnerável. Mas mesmo assim a realidade ainda é bastante cruel com a população infanto-juvenil no nosso país. Por exemplo, nós temos algumas modalidades de violência que são praticadas diariamente. Agora mesmo nós estamos conversando, talvez alguma criança esteja sofrendo uma negligência, um abandono, esteja sofrendo um abuso sexual, né, esteja sofrendo uma agressão física, né, e esteja sofrendo uma agressão psicológica. Então, as violências hoje e a legislação para minimizar mais ainda a questão dos problemas que circundam a população infanto-juvenil, ela estabeleceu e tipificou alguns crimes, fazendo com que as penas ficassem mais duras em relação aos adultos que cometem esses tipos de violências contra a criança e o adolescente. Quando a gente fala em negligência ou abandono de uma criança, uma das coisas que a gente mais percebe é essa carência emocional deles mesmo. Algumas vezes ou porque vêm muito apáticos, que é na grande maioria, ou porque eles vêm com alguns traços de agressividade. A criança não se alimenta direito, não se veste adequadamente, a criança não é cuidada, é deixada por si mesma, né, em casa ou na rua. Né. Aí teríamos negligência material, negligência de cuidados. Mãe que não dá banho, que não cuida. Tivemos casos numa escola onde a criança ia com a roupa comprida mesmo no verão e os professores desconfiaram, foram ver, havia bicho de pé por todo o corpo da criança. Hoje em dia as mães ficam, né, grávidas muito cedo e talvez elas não tenham tido das próprias mães dela um ensinamento de como cuidar realmente de uma criança. Então ali já tem assim uma negligência que tem que ser tratada mais no âmbito social assim. Então são vários os tipos de negligências, né? Aquele que é só cultural às vezes e aquele que por conta da negligência pode levar com que a criança seja vítima de algum tipo de crime. A criança, ela é um ser, eu brinco que a criança ela é preenchida durante a vida, né? Ela nasce ali, né, só com as questões biológicas e a gente vai construindo. Então, toda criança ela é uma construção dela mesma e social, né? Então,
tudo que você colocar nela ou você impor a ela vai fazer parte dela. A violência psicológica ela é a mais difícil de ser diagnosticada, de ser identificada. Que geralmente a criança que sofre violência psicológica vem desde a primeira infância. Então, às vezes, para a criança é o normal, né? Mesmo que a gente entenda que não é o normal, mas para aquela criança é o normal. Quando você apelida a criança, quando você castra ela de alguma forma, você não pode fazer isso. Sim, mas olha o que você está fazendo, de novo uma nota ruim, né? Porque você não vai dar em nada mesmo na vida, porque você é igual ao teu pai, porque você é igual à tua mãe, sem contar nas questões de gestação, né? Quando a mãe diz, eu sabia que eu só ia me incomodar mesmo com você, mas eu nunca quis que você tivesse nascido, realmente eu não desejei que você estivesse aqui. E os próprios conflitos do casal, né? A criança vendo conflitos de casal, ela automaticamente sente que ela não foi desejada. A violência psicológica verbal, né, que quando ela é verbalizada, ela causa vários sintomas na criança. Ela se isola, ela muda o comportamento, ela regride na escola, o comportamento social dela muda, ela acaba se fechando quando existe o tipo de agressão verbal. A gente acompanha aqui algumas coisas difíceis de ser tratadas. Eu caracterizo em primeiro lugar a rejeição. Rejeição, a gente tem casos de rejeição de pessoas que foram, por exemplo, a mãe trocou ela pelo padrasto, no sentido de que preferiu ficar com o padrasto e abandonar a filha, deixar com outras pessoas. Como ela era uma iludida, a minha mãe não trabalhava. Nunca gostou de trabalhar na vida, não sabe o que é ser guerreira. Que a verdade a gente fala. Teve a vida boa, sempre foi sustentada pelos pais. Aquela vida de mamata, precisava uma coisa, o pai ia lá e dava. Precisava outro, o pai e a mãe davam. E ela, o fato de a gente falar, ela não queria que o meu padrasto fosse embora de casa, porque ia acabar o sustento dela, a vida boa dela. Entendeu? Ia acabar. E ela aceitava aquilo na boa porque ela não queria perder o marido dela. A preguiça era tanta, ela não fazia nada. Então praticamente ela não queria perder isso, porque ele era babá, ele era tudo dentro de casa. Crianças que foram abandonadas quando nasceram e causa trauma mesmo, tendo uma família afetiva que cuida e tal. Então, quando se trata de um abandono, é muito forte essa questão. Mas a violência psicológica, ela também causa, é muito traumática. Por exemplo, a mãe dizer, você não tem jeito, né? Ou aquela comparação assim, tu nunca vai ser igual ao teu irmão, tu vai ser um burro, a tua vida nunca vai ser nada na vida. E a criança absorve aquilo e ela não tem depois motivação, força para superar aquele momento. E os pais às vezes acham que estão fazendo certo, estão incentivando ele porque isso, por aquilo. Então, essa violência psicológica, essa fala, humilhação, essa comparação, essas coisas que acontecem muito, muito, muito mesmo, ela causa realmente um trauma muito grande e as consequências também são muito grandes. A gente vive ainda em... Algumas pessoas têm uma forma muito errônea, né, das formas de castigar. Então, assim, a gente percebe que com o trabalho com as crianças, que a violência física, ela acontece muito nas situações de acolhimento em que a gente recebe as crianças. Mas, assim, os casos que são denunciados é porque já se passou um limite, assim, né? Ninguém chega a nós porque levou uma chinelada na bunda, não é assim, né? É porque a coisa se tornou sistemática, né? E os castigos físicos estão cada vez sendo mais intensos, né? Nós temos o Código Penal que estabelece, né? Todo tipo de agressão praticado de uma pessoa para outra pessoa já está tipificado no Código Penal. A agressão física ela vai desde uma palmada até um espancamento, né? Ou seja, com a tentativa de homicídio. Mas a agressão física, quando se dá por um responsável, por crianças e adolescentes ou por até mesmo pelos seus pais biológicos, ela vai pela questão da cultura que nós temos de educar os nossos filhos. Se eles não conseguem realmente dar o limite para a criança, conversando,
eles acham realmente que imprimindo um castigo mais duro, mais severo e às vezes até realmente causando alguma lesão, aquilo vai ajudar a criança. Quando na realidade não vai torná-la uma pessoa mais violenta, né, no futuro. Primeiro contato tu percebe quando a criança nega o contato físico com você ou com o cuidador ou com alguém que está trabalhando junto da equipe, né? Esse é o primeiro passo, o contato físico. O choro é uma coisa muito mais fácil, né? A questão dos hematomas e das dores e muitas vezes a culpa também, né? Será que sou sempre eu? Então o que eu tenho que fazer para melhorar? Normalmente ela fala, né, que ela está sendo agredida, até porque a gente ainda tem uma cultura de educação pela violência. Embora a gente tenha legislação para garantir que a educação não seja pela violência, mas a gente tem uma cultura de educação pela violência. Então ela é bastante naturalizada. A gente vem de uma geração que a educação era pelo medo, era pela afronta, né? Que se eu apanhasse, então eu era uma criança educada. Né? Na verdade não, na verdade eu tinha medo, eu não era educado. Né? Eu não podia olhar para os meus pais, por exemplo, que eles já me olhavam de uma forma agressiva. Não, né? Isso é medo, né? E o medo, ele não segura muito as pessoas. Ele te trava, ele é um instinto, né, normal do ser humano para travar naquele momento que você precisa. Instinto de sobrevivência, até poderia dizer, né? Mas ele tem um tempo de ação, né? Já a educação, não. A educação, ela é permanente, né? Nós tivemos uma situação aqui em que o padrasto da criança cortou o cabelo da criança. Isso para ela foi uma violência muito difícil para ela elaborar, porque ela tinha o cabelo comprido, ela amava, né, esse cabelo, era a questão da vaidade dessa, era uma menina de 10 anos e acabou como uma forma de punição, eles foram lá e cortaram o cabelo dela super curto, todo desconexo, então assim, isso causou nela uma violência muito difícil para ela elaborar e a gente teve assim, um trabalho bem intenso aí para trabalhar essa questão. A infância, quando ela é permeada pela agressividade, tem sérios riscos, principalmente para a personalidade, né? Na formação da personalidade. E a violência sexual é uma das modalidades de violência mais bárbaras que nós podemos praticar com crianças e adolescentes. A criança ela tem essa questão social que é muito importante, né? Então, o abuso sexual, ele é um fator, eu costumo dizer que é divisor de águas na vida de uma criança, porque tudo é como ele é levado depois, para frente na vida da criança. Mas quando isso acontece com uma criança, as chances dessa criança desenvolver algum problema psicológico, né, ou mesmo de ordem social é muito grande, porque ela é invadida. O que mais chama atenção e o que é notório para quem lida com esse tipo de crime é que assim, esses abusos sexuais, quando é com criança e adolescente, geralmente eles acontecem com pessoas muito próximas a essas crianças, né, que são os agressores, são os abusadores, né, pai, padrasto, tio, primo, né? Então, são pessoas que têm muito contato com a criança, que têm a possibilidade de ficar sozinho com essa criança em casa em determinados momentos e que se aproveitam dessa possibilidade para praticar algum tipo de abuso sexual contra a criança. Dentro, então, da violência sexual, existe a intrafamiliar, então, entre um dos membros da família. Pode ser o núcleo primário, que é pai e mãe, ou secundário, que aí já vai abordar os avós, tios, até padrinhos, que são pessoas que geralmente são mais próximas no convívio, elas entram nesse ciclo secundário. O que acontece? Além desse, existe então o extra, né, familiar, que aí qualquer outra pessoa que esteja no contato ou de uma forma esporádica teve contato com essa criança. Então ela vai desde violência sem contato físico, por exemplo, expor a criança
a fotos ou a imagens de ato sexual ou imagens com cunho sexual, né? Fazer com que a criança assista um filme pornográfico, um filme pornô, é violência sexual contra a criança. Qualquer ato que tenha um objetivo ou do agressor ter estímulo sexual ou provocar na criança o estímulo sexual, ele é violência sexual. Falar sobre o assunto com a criança de forma que ela desperte interesse, não de forma educativa, mas de forma que ela desperte interesse na relação sexual, também é violência sexual. Espiar a nudez da criança com o objetivo de ter estímulo sexual também é violência sexual. E aí, com o contato físico, passar a mão, fazer carícias nos órgãos genitais, bumbum, no peito da criança, mesmo que seja uma criança, uma menina que não tenha seios ainda, mas passar a mão no peito da criança com um objetivo sexualizado também é violência sexual. E aí as talvez mais graves no sentido de agressão física, né? Quando há um contato físico com conjunção carnal ou estimulação para sexo oral. Crianças muito pequenas demonstram através de um desenho. Então, às vezes, vai desenhar a família, desenha o pai, a mãe, os irmãos, tal. Quando vai desenhar o pai, rabisca o pai, ou ele parece um monstro no desenho. Algo que indica que tem alguma coisa errada naquele ambiente familiar. Que pode ser efetivamente violência sexual com ela, pode ser violência física e sexual com a própria mãe. Então, uma situação de violência doméstica que pode ser com ela, com os irmãos e com a mãe, muitas vezes. Então, a criança, ela, dependendo das fases, né, ela consegue verbalizar ou não. Quando é uma violência sexual com ela, normalmente a criança se cala e ela passa a demonstrar sintomas. Né? O medo quando está na presença dessa pessoa, às vezes é um parente, né? Não é necessariamente o pai ou o padrasto ali, às vezes é um parente que visita, é alguém. Então, demonstra através da mudança de comportamento. A gente pode perceber que as crianças abusadas, normalmente elas se sentem culpadas. Elas acreditam que aquele abuso aconteceu porque elas instigaram ao ato. E 90% dos casos, os abusos acontecem dentro de casa, por pessoas da família ou por amigos. Que dizia que as vagabundas eram nós, e nós sendo crianças, e não dava ouvido para mim. A gente falava, mãe, mas ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Ela dizia que as culpadas eram nós, que era eu e a minha irmã, a culpada disso. E continuou. Conforme foi passando os anos, continuou a mesma história. E nós fomos crescendo, tomamos adolescentes. Ele ia cobrir nós de noite e passava a mão, continuou isso. E nada foi. Contava para a mãe e a mãe nem ignorava. Porque assim, muita coisa passa na cabeça da criança depois que ela é abusada sexualmente, né? Muita coisa. Principalmente se tu tá numa relação familiar de conivência, né? E que a própria mãe te coloca a culpa, né? A gente já atendeu casos em que a mãe tem ciúme da filha em relação ao marido. E esse crime é cometido muitas vezes no âmbito doméstico. E quando há uma conivência por parte da mãe, por exemplo, uma conivência no sentido, uma omissão dela, vendo que o pai abusa da criança, ou um irmão mais velho, ou um padrasto, essa omissão dela para o direito penal, ela tem uma relevância tal que ela responde junto com ele por esse estupro de vulnerável. No caso do pai, né, pai ou padrasto que abusa da criança, ou alguém da família que comete o abuso sexual contra a criança, ele é um agressor sexual. O pedófilo a gente trabalha, mas são as pessoas fora da família que tentam aliciar aquela criança de alguma forma. Né? Daí entra as questões de internet ou
Geralmente são homens, né? Tem alguns casos de mulheres que abordam a criança na rua ou na escola, aí são considerados pedófilos. Ou quando a violência é intrafamiliar, é um agressor, né? Então tem todo um trabalho, tem que ter uma prova muito robusta também para que esse agressor ele seja punido. Porque muitas vezes vem a denúncia até a delegacia, é feito todo um trabalho de investigação em cima disso e não se chega a uma prova contundente que possa realmente fazer com que lá no judiciário esse agressor venha a ser punido criminalmente. Porque o que a nossa lei diz, in dubio pro réu. Então, qualquer resquício de dúvida a respeito de que um agressor tenha praticado o crime com o adolescente, a criança, ele não vai ser condenado. Então, tem que ter muita cautela, né, no que a gente faz, na maneira como se conduz um inquérito, para realmente fazer com que a prova seja robusta e isso tenha uma punição pelo Poder Judiciário. As provas, quando entram numa relação processual, elas podem ser documentais, né, através de fotografias, através de cartas, através de diários, né? Ela pode ser também provas através das pessoas que servem como testemunhais. Então, elas podem ser através de documentos ou através de testemunhas. Geralmente, esse tipo de violência, as provas são testemunhais. São relatos das pessoas que vêm ao Poder Judiciário, que entram no processo para narrar os fatos e a história que está acontecendo, para que o juiz possa ter o convencimento que a violência está sendo praticada ou não está sendo praticada. Alguns pais têm muita essa ânsia, né? De, eu preciso entender, Tati, mas assim, aconteceu ou não aconteceu? Porque eu não quero negligenciar. Como vem aquelas mães que escondem o que aconteceu, mas tem aquelas que não querem, a grande maioria não quer. Agora, infelizmente não tem nenhuma característica que pontue de fato. Então, no que a gente trabalha? A gente trabalha na eliminação do que pode não ser verdade, a eliminação dos artefatos. Então, a criança os pais sempre se deram bem, hoje a guarda está com a mãe, ela visita o pai todo final de semana, nunca aconteceu nada. O pai começou a namorar, a mãe desconfiou que ela foi abusada. Já é um indício de tendenciosidade. Então é briga de vizinho, briga de pai e mãe por conta de guarda de criança, que um fica acusando o outro de prática de delitos, entendeu? Muitas vezes até imputando uma coisa que não é verdadeira. E um crime grave, que é um dos crimes mais graves que tem, é o abuso sexual. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado também, e a gente faz essa triagem e tem muito cuidado com isso, para não deixar que alguém seja acusado injustamente, em função de uma briga pessoal que se tenha dentro de casa. Para se descobrir que realmente seria uma farsa, aí com essa equipe multidisciplinar ouvindo a criança ou adolescente, pegando contradições, testemunhas, né, que possam vir para dizer que não foi bem assim, a própria confissão dele como acusado, né, outros indícios que o juiz pode ter de que aquilo realmente não é verdadeiro. E imaginando que essa mulher, então, que fez a ocorrência, ela é mentirosa, enfim, é uma ocorrência inverídica, ela pode responder por calúnia, por parte dele, e por denunciação caluniosa por parte do Estado, pois foi instaurado um procedimento de uma situação falsa. Então, ela está sujeita a 2 processos. Sempre que nós tivermos qualquer tipo de violência praticado contra a criança ou adolescente, se eu tenho apenas uma suspeita, a sociedade tem o dever, a obrigação de fazer a denúncia. Que denuncie, que não se cale, que fale para a justiça, que converse com alguém, que tome uma providência, que não fique calada.
sobre isso, porque isso não vai parar. Cada vez mais que esse calo vai continuar, vai indo, vai acontecendo pior. Então essas pessoas têm que denunciar quanto antes melhor, não deixar para que algo maior aconteça, algo se agrave. O Disque 100 é uma ótima denúncia. Hoje eu digo que é a melhor forma de denúncia, porque ela é anônima, ninguém vai saber que a pessoa denunciou, porque não tem o perigo de retaliação, essas coisas, e fica registrado também. Caso aconteça algum outro tipo, por exemplo, essa criança que mora em Camboriú, ela se muda para Salvador, na Bahia. Lá vai estar registrado, porque tem um cadastro nacional. Vamos supor, então, vamos te falar uma questão de como é que funciona um abuso sexual. A gente recebeu a denúncia pelo telefone, a gente vai investigar. Se a gente de fato vê a situação e percebe que há, né, violação de direito, a gente automaticamente pega essa criança ou adolescente, junto com um responsável por ele, que não seja o agressor, leva na delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência, né, do crime e aí vai ser feita a investigação policial acima disso. O que a gente pode fazer, ou a gente tem que retirar a criança da casa e acolhê-la em algum local, pode ser a família, amigo, sociedade ou abrigo, em último caso. O abrigo é sempre o último caso, tá? E aí a polícia vai tramitar pela polícia a questão da prisão da pessoa ou não, porque às vezes não é flagrante, então tem toda uma investigação. Aí geralmente a gente, depois de ter sido feito o boletim de ocorrência, a gente tem que fazer o corpo de delito do abuso sexual, que é levar no IGP, a menina ou o menino. Aí a gente tem que levar para o IGP e fazer o exame médico, né, para ver se teve algum tipo de ruptura no corpo ou não. E é interessante, porque assim, o IGP ele trata da ruptura biológica, né? E como é que a gente vai tratar a ruptura psicológica? O CREAS faz a orientação à família para fortalecer os vínculos e a proteção, a autoproteção dessa família. Nós atendemos situações aqui no CREAS em que já vem comprovado a violência, mas também situações de suspeita que, embora não seja a nossa função investigar se aconteceu, mas é a nossa função orientar a família quanto aos cuidados e aos cuidados protetivos, né? Então também para não se condenar um inocente, né, mas proteger a criança. Aí depois que é feito o procedimento aqui na delegacia de polícia, ela fica sob responsabilidade do judiciário. Daí o tempo de pena, punição e onde ela vai cumprir, isso não compete mais à Polícia Civil. Toda essa parte já compete ao judiciário. Da mesma forma como a gente faz um inquérito policial aqui, né, dá início à investigação aqui, encerrado o inquérito policial, com as provas que a gente conseguiu amealhar nesse tempo do inquérito policial, é encaminhado para o juiz, né, para o judiciário, e lá vai ser feito o processo e o juiz vai avaliar, né, se tem base mesmo para condenar a pessoa, ou que tipo de crime, se não um abuso sexual, realmente um estupro, uma importunação ofensiva ao pudor, e vai dar a pena conforme aquilo que foi amealhado ali no inquérito policial. Esse é o trâmite. A prevenção, que raramente é feito, é o melhor meio de combater o abuso e a violência sexual. Não existe outra forma. Porque muito se fala hoje como identificar uma criança que está sendo vítima de abuso sexual. Ou seja, ela já foi vítima. Claro que é importante, porque você vai estar resgatando aquela criança, encaminhando e tal. Mas a melhor forma é como evitar que uma criança venha sofrer abuso sexual. E esse trabalho é feito como? Nas escolas, com educadores, para que eles possam ter esse olhar diferenciado, esse olhar clínico. O governo federal tem um projeto chamado Proteja, né? O nosso é protejar, e com acento agudo. Por quê? Porque é uma forma de tirar as pessoas da sua comodidade, da sua inércia, dizer que todos nós somos responsáveis, não só a família, a sociedade e também o Estado. Então começamos a levar essas palestras preventivas para que a gente pudesse, num segundo momento, subsidiar os municípios a fazer políticas públicas direcionadas à violência sexual, à negligência e abandono,
à agressão física e direcionadas aos públicos de maior índice de agressividade. E hoje nós trabalhamos com a prevenção à violência contra a criança e adolescente. Trabalhamos diretamente com palestras. A polícia e depois os outros órgãos, eles só vão trabalhar com uma consequência. Então, o que vem aqui, quando chega aqui na polícia, a gente já vai trabalhar com a consequência, já vai apurar um crime. E a prevenção, quem tem que fazer é a própria família, a mãe, principalmente, né? Então, evitar de deixar as crianças com pessoas desconhecidas, às vezes deixam com o vizinho, nem sabe quem é. Por exemplo, Balneário Camboriú é uma cidade diferente das outras cidades. Aqui as pessoas não moram sempre nos mesmos lugares, não são pessoas que de anos vivem na cidade. Cada dia é muito flutuante a população aqui. Então, evitar de deixar com gente estranha, né? Saber com quem tu está deixando tua filha, quando vai para casa de um amiguinho, né? Saber quem é um amigo, ter um telefone, né? A casa de quem que você vai deixar seu filho. E manter sempre sob seus olhos, né? Porque o olhar da mãe, do pai, da família é o melhor tipo de prevenção que se tem para evitar que aconteçam crimes. Uma coisa é você ver na televisão, em caso de um abuso sexual, uma criança de 4 anos, né? Ver uma notícia, tudo. Outra coisa é chegar essa criança de 4 anos para você e você saber de toda a situação e essa criança está relatando para ti, né, em detalhes o que aconteceu, né? Mas também já tive muito momento de alegria, de levar o bebezinho para o fórum para ser entregue a uma família, para adoção, né? Então me senti tipo uma cegonha que estava indo levar o bebê, então é muito emocionante, parece que a gente fez um parto na hora ali, que a gente está entregando, ó, vem conhecer tua filha. Então esse também é um momento de muita gratificação, assim, bem marcante. Conheci o meu esposo, né, que já estamos juntos há quase 8 anos. Eu tinha 19 anos na época. Estamos juntos, que me deu apoio aonde que eu pude encontrar nele, assim que eu pude falar todas as coisas que aconteceu comigo para ele, que me ajudou para tirar aquele trauma, aquelas coisas, me tirou de tudo. Uma pessoa boa, porque não tinha uma pessoa que não tem vícios, uma pessoa que trabalha, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter que é de boa família. Eu não tinha isso porque só se envolvia com pessoas erradas, só com pessoas de crime, pessoas de droga. Não tinha uma pessoa, né, conhecido uma pessoa assim, onde que estamos tantos anos juntos e ele sempre está do meu lado me apoiando, nas horas boas, nas horas ruins. É meu esposo que está comigo. Jamais ia fazer algo com a minha filha, porque é o amor, entendeu? Como existem pessoas boas, existem pessoas más. Nem todos os padrastos ou pais são iguais. Então a gente tem que saber, né, nessa de discernir, porque existem pessoas boas e más. E ele é um ótimo pai, um ótimo padrasto. Eu tenho que agradecer também, né, isso, porque é um exemplo, ele é um exemplo de pai, de padrasto para todos, né, e que vão ver, né, isso, saber disso, porque tenho que agradecer isso, porque é um exemplo muito bonito, ser pai, ser padrasto, mas ter um amor, um carinho, um afeto como fosse filho de sangue, e o respeito, igual minha filha diz, respeito. Eu conheci ela, eu trabalhava de porteiro, conheci ela lá para fora. Ela, a mãe dela juntava reciclagem. Eu conheci ela, tivemos uma amizade bonita. Aí foi indo. Comecei a gostar dela, né? E eu falava com ela e ela não falava comigo. Eu dizia, o gato comeu a língua dessa moça. Aí ela dizia, comeu. Não falava. Eu disse, não, eu vou conseguir conquistar você. Aí fui devagarzinho, fomos ali. Eu trabalhava à noite, de dia eu trabalhava em outro lugar, eu era office boy. Aí eu convidei ela para ir comigo em Blumenau. Ela não queria ir. A mãe dela mandou, vai. Ela achava que eu
levar ela pra mim sair com ela, levar ela para um motel. Aí ela foi. Fui em Blumenau, nós tomamos um café, conversamos, rimos. Voltei com ela de novo, deixei em casa. Aí ela viu que eu não era a pessoa que ela pensava. Dali fomos indo. Aí comecei a namorar com ela, aí ela contou essa história dela. Não foi fácil para mim, foi difícil, porque eu sofri junto com ela, sofri muito junto com ela, porque eu sabia que, eu acho assim, ó, que uma mãe tem que defender o filho, as filhas, seu filho, de unhas e garras, né? Eu acho, no meu pensar, como eu defendo, eu tenho 6 filhas, e o que eu puder fazer por elas, ajudar elas, defender elas, eu vou defender.